Olá! A imunização por vacinas salvou 6 vidas a cada minuto desde 1974. Isso representa mais de 150 milhões de pessoas no mundo inteiro. Esse dado é da Organização Mundial da Saúde. Mais de 30 doenças letais são evitadas com a vacinação. Milhões de mortes por sarampo são prevenidas todos os anos. E o Brasil é reconhecido mundialmente no controle de doenças infecciosas como a poliomielite, conhecida como paralisia infantil, sem casos no país desde 1989. Mesmo que seja uma tradição científica, a vacinação ainda é um assunto que gera muitas dúvidas para muitas pessoas, principalmente quando falamos de sua eficácia e segurança. Meu nome é Felipe Buzzi e você está ouvindo ou assistindo o Conecta Mais Saúde, o podcast da Unimed Grande Florianópolis. Conecta Mais Saúde, um podcast da Unimed Grande Florianópolis. E o tema de hoje é vacinação. E quem me acompanha nessa conversa é o Dr. Ademar Paes Júnior, presidente da Unimed Grande Florianópolis, médico radiologista e empresário no ramo da tecnologia. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E aqui com a gente também para falar sobre vacinação está a doutora Renata Zomer, que é médica infectologista, presidente da Sociedade Catarinense de Infectologia e também já foi diretora do Hospital Nereu Ramos, que é a referência em infectologia aqui no estado, né, doutora? Isso. Tudo certo, doutora? Boa noite, um Tudo prazer. certo, boa noite. Muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui, falar de um tema muito legal, que é vacinação. É um tema muito legal, tem muita coisa pra gente falar aqui. Vamos ver se vai dar tempo pra gente falar de bastante coisa. Todos os anos, no final de abril, a OMS ela promove a Semana Mundial da Imunização. E este ano o tema foi Para cada geração, as vacinas funcionam. Ou seja, há uma preocupação em falar sobre como que as vacinas protegem as pessoas, famílias, comunidades e por gerações. E a gente acabou de passar por uma pandemia agora, um caso muito recente ainda, que foi a pandemia de Covid-19, em que a vacinação ela teve um papel muito crucial no Brasil e no mundo, né, para salvar vidas e estabelecer a normalidade, né? Foi uma crise epidemiológica, social, sanitária de grandes proporções. E ainda assim vocês viveram, acho que nesse front, né, vocês médicos, mas ainda assim, mesmo vivendo isso, ainda assim falar de vacina gera uma certa insegurança e parece um tema muito polêmico para muitas pessoas ainda. Mas a gente está falando de saúde e medicina preventiva, a gente está falando de prevenção. Então, vou abrir uma primeira pergunta. Doutores, por que é tão importante a gente falar de vacinação em 2026? Então, por que é tão importante falar de vacinação? A vacinação a gente tem que pensar que ela não é um remédio, ela vai te proteger contra as doenças, não só delas não aparecerem, ela vai proteger para a doença não se agravar, ela vai reduzir mortalidade. Então, a vacina, ela vem de um conceito para proteção individual, coletiva, para diminuir mortalidade epidemiológica, sanitário. Então, é de extrema importância a gente ter essa vacina, ter a vacina, para todas as doenças, para todas as faixas etárias. Então, como tu falou, a Covid estava aí, a Covid, a gente consegue ver o antes e o pós-vacina na Covid, a gente consegue ver a poliomielite, se a gente for lá para trás, ver poliomielite, ver sarampo, ver hepatite. Então, ela é um divisor. Ela não vai... Muitas vezes a vacina não vai te proteger de não ter a doença, mas ela vai te proteger de não agravar a doença, não morrer, não internar. Diminui, de uma forma geral, não só você, indivíduo, mas até do sistema de uma maneira geral. Economicamente, a gente não pode pensar nisso a vacina só na parte de doença. Também na parte econômica, diminui a internação hospitalar. Tem doenças que não tem vacina e aí eu tiro o leito daquela pessoa que precisa estar lá, porque a doença que ela tem é uma doença não prevenível, ocupando um leito de uma doença prevenível, então, né, que eu posso prevenir. Então, eu acho que a vacina, essa é a importância da vacina. A vacina é de uma importância coletiva, não só individual. E é até engraçado, né, doutora Edmar, a gente estava conversando em um podcast recente, que a gente falou sobre ecossistemas na saúde, né, sobre como é importante integrar todas as áreas da saúde através de tecnologias, enfim. E eu queria ouvir de ti, então, pensando nisso que a doutora falou agora, sobre a importância de falar de vacinação, por que é importante a gente fazer esse olhar integrado, né, incluindo todas as instituições públicas, privadas, social, a comunidade médica, por que é importante falar sobre vacinação agora? Olha, a gente está num ponto de
de mutação do setor de saúde, do sistema de saúde, né? A gente, nos últimos anos, nas últimas décadas, aliás, no último século, a gente pode dizer que a gente foi muito orientado para a doença. Né? A própria desenvolvimento tecnológico, de equipamentos, de medicamentos, né? A capacidade hospitalar, né? Evoluiu muito. Né? Então, a humanidade, a medicina, de modo geral, ela tendeu muito a uma medicina curativa, uma medicina hospitalocêntrica, e nós acabamos deixando um pouco de lado o protagonismo da prevenção. Né? E o que a gente está buscando, né, hoje é justamente esse resgate, né, da prevenção como pilar da prática médica. E não dá para falar de prevenção sem falar de vacina. Não tem como. Né? Por quê? Porque isso é diretamente ligado a essa mudança, né, de comportamento que a gente quer estimular nas pessoas. Né? E como médicos, né, que nós somos, assim, uma das coisas mais tristes que a gente vê na prática médica é você perder, às vezes, um paciente, ainda mais quando é uma criança, né, por algo que poderia ser prevenido por uma vacina. Isso é um dos momentos mais terríveis, assim, da prática médica. E a gente justamente quer evitar, né, isso, né, e a gente está agora chegando no inverno, né, a gente já está no outono, chegando no inverno. A gente sabe do efeito que a falta de prevenção gera de sobrecarga no sistema, né? Agora no inverno as doenças respiratórias começam a tomar protagonismo, né? A gente sabe que quem pratica menos atividade física, quem não se vacinou, quem fuma, quem é sedentário, quem, né, é obeso, tem mais fatores, né, acumulam mais fatores de risco para ter complicações agora nesse período. Né? Então, falando assim, integrando, né, a gente quer fazer essa integração. Olha, queremos manter uma medicina de qualidade, curativa. Você ficou doente? Estaremos lá para te atender e para fazer tudo possível dentro da medicina moderna para te salvar. Mas, poxa, vamos voltar um pouquinho lá no século XIX, quando não tinha nada disso, que o que as pessoas falavam, né? Se alimente bem, durma bem, procure bons ares. Né? O pessoal que tinha tuberculose ia para lugares mais frescos. Né? Então, e resolvia? Claro que não, né? Totalmente, mas eram princípios que amenizavam e preveniam muitas coisas, né? E a gente esqueceu, né, ao longo do século XX, e a gente precisa recuperar, né, por vários motivos. Por uma questão humanística, né? É muito melhor uma pessoa não ficar doente, é muito melhor você não perder uma pessoa. E uma questão econômica, né? Gente, é muito mais barato. Muito mais barato. Não dá nem para comparar. Né? Cada real investido em prevenção são dezenas de reais, às vezes até centenas de reais que você economiza. Né? Então, eu acho que a tônica é essa, é a gente começar a integrar essas visões, achar um ponto de equilíbrio, não é para abandonar a medicina hospitalar, nem o diagnóstico, nem os tratamentos modernos, lógico que não. Mas a gente precisa integrar isso, né? Criar um ecossistema único envolvendo prevenção e tratamento. E então é interessante que a OMS ela trouxe essa linha de para cada geração as vacinas importam, porque acho que há um consenso assim na medicina da dificuldade de vacinar adultos, né? Porque crianças é muito mais fácil você levar, as crianças têm muito mais controle, né, sobre a vacinação infantil, mas é um desafio ainda, né, vacinar adultos, e também tem um recorte geracional, né, entre uma abordagem diferente entre as gerações. Eu queria entender um pouco de ti, doutora. Por que é tão difícil vacinar os adultos? A gente estava conversando um pouco. Então, o Programa Nacional de Imunização deste país, do Brasil, é um dos programas de saúde pública mais bem feitos, de maior sucesso que tem, e mundial, eu não digo só nacional. Então, assim, ele é muito bem feito, é muito bem executado até. O SUS, ele dá vacina, né, a gente tem uma gama de vacina de doenças preveníveis e doenças fatais, e a gente não fala só de vírus e bactérias, a gente fala de vírus que causam câncer, como HPV, em criança, em mulheres, é um dos cânceres que mais mata. Mas aí, o que acontece?
As crianças, a gente já tem isso meio enraizado, né? Na minha época, vacinava na escola, né? Na nossa época, vacinava na escola, o exército na rua, dando as gotinhas da polio. E isso foi se perdendo ao longo do tempo. A pistola no braço, a gente ia vacinando e isso já vem culturalmente, apesar de ter caído, né? Infelizmente, houve uma quebra nisso, politizou-se muito. A parte científica da parte política se misturou, uma coisa, tudo, mas enfim. A criança, ela não tem escolha porque ela não tem discernimento, né? Ela não tem autonomia para isso, e aí a gente tem o pediatra, a gente tem o conselho tutelar, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que ajuda, apesar de ter caído. O adulto já não. O adulto, ele tem a sua autonomia. Eu não posso simplesmente pegar o Ademar e malgemar ele e dizer, tu vai vacinar. Isso não existe, não posso. Mas eu posso orientar. A gente tem que orientar, como ele falou antes, para que a gente consiga prevenir doenças, para a gente trabalhar na prevenção, para a gente consiga com que o paciente não morra de uma gripe, para que um paciente não morra de câncer de colo de útero, tendo aí a vacina do HPV. O SUS tem uma gama de, como eu falei agora, tem uma gama de vacinas para prevenir surto, para prevenir mortalidade, para prevenir internação hospitalar. Em várias faixas etárias, em né? várias. Para gestante, crianças, em várias. adolescentes. Tem gestante, criança, tem adulto, tem velhinho, tem idosos. Todo mundo é contemplado. Cada um pelas suas particularidades e peculiaridades. O que a gente precisa é falar. A gente tem um problema, nós médicos, a gente tem um problema sério, assim. A gente às vezes vai na consulta e a gente não conversa com o paciente sobre isso. Aí eu vou na consulta ver a minha cabeça. Mas assim, a anamnese médica, ela contempla isso, de falar, se tu fuma, tu bebe, tu tem alergia, tua carteira de vacinação está em dia? E se não tiver em dia, então o senhor vai nas salas de vacinação, o PNI é grande, como tu mesmo falou, tem para várias faixas etárias e várias equipe populacional. Então assim, é perguntar, vamos atualizar a carteira, vai nas salas de vacinações espalhadas pela cidade inteira, né? E elas vão lá e elas atualizam a tua carteira. Então, isso é de extrema importância. Então, assim, o adulto, voltando lá que tu me perguntou, por que é tão difícil vacinar o adulto? Porque ele tem a sua autonomia. Só que a gente precisa orientar, bater na tecla de que fazer campanha, fazer podcast, conversar, explicar que vacinação, o que ela faz? Ela fortalece o teu sistema imunológico contra doenças preveníveis, ela não vai te proteger de todas as doenças que tu nunca mais vai pegar, não. Por exemplo, a vacina da gripe te protege hoje, a do SUS é trivalente contra os 3 vírus mais circulantes. Nós temos mais de 100 tipos de vírus por aí. Então, assim, eu peguei a gripe. O mito de que eu me vacinei, mas eu continuo gripado, pode. Mas aquela vacina, ela te protegeu das mais graves. Tu vai pegar uma gripe mais leve. E mesmo que tu pegue um HN1, que é dos vírus que está contemplado, provavelmente vai ser um vírus mais leve. Uma doença mais leve. E aí tu não vai precisar internar. E aí aquele leito que tu não ocupou pode ser ocupado por uma pessoa que teve uma doença que não era prevenível pela vacina ou por qualquer outra coisa. Então, quando o Dr. Ademar fala também bastante sobre integração, ecossistemas, o papel da medicina, da saúde pública, né, da prevenção, enfim, quando a gente aborda o sistema de prevenção, a gente está falando muito de olhar numa perspectiva coletiva. É isso mesmo, doutor? Exatamente. Primeiro que a gente vive numa sociedade, né, que plano de saúde é um privilégio, né? A gente tem apenas aí 25% da população tendo plano de saúde. E mesmo as pessoas que têm plano de saúde, a grande maioria é vinculado ao seu emprego, né? E às vezes essa pessoa ela perde esse emprego, né? Ou a empresa para de oferecer uma determinada cobertura, né? Ela volta para o SUS, né? Então essas campanhas de prevenção, elas precisam ser integradas. A gente tem que pensar enquanto sistema, né? Nós aqui na Unimed Grande Florianópolis estamos em contato com a Prefeitura de Florianópolis e, através da Prefeitura de Florianópolis, disseminando para as demais prefeituras dos 17 municípios que compõem a nossa região,
para a gente criar uma campanha, né, de prevenção que seja institucional, público e privado, né? Porque a gente não quer... a prevenção ela tem que ser coletiva, porque os hábitos que são estimulados, eles são retroalimentados por todos que o cercam, né? E aqui a gente está falando não só de alguns que são atos, vamos dizer assim, de intervenção médica, né, como é o caso da vacina, mas os demais também, né? E assumir essa responsabilidade, como por exemplo, olha, eu estou estimulando atividade física, mas eu dependo do poder público para ter espaços, né? Não dá para fazer arena Unimed na cidade inteira, né? A gente precisa ter espaços que o poder público, né, ofereça, né? Quando você começa a criar uma cultura, por exemplo, né, de antitabagismo, né, que comprovadamente traz prejuízos para a nossa saúde, não basta só a Unimed estar falando disso, né? A gente tem que estar criando essa consciência coletiva, até porque às vezes a gente tem famílias que uma pessoa, duas, às vezes tem o plano de saúde e as outras não, né? Então, se nós não enxergarmos isso como um ecossistema envolvendo a empresa que contrata, né, o plano de saúde, o poder público, as agências, né, o poder regulatório, né, a gente tem agências regulatórias, vigilância sanitária e tantos outros, a gente tem que trabalhar todos dentro de numa mesma direção. O que a gente percebe é que isso não é prioridade na maior parte dos lugares, né? Porque prioridade é agenda e orçamento. Às vezes a gente até consegue um pouco de agenda, mas nem sempre a gente consegue um orçamento adequado para isso. A OMS, por exemplo, você estava falando ali no início, ela preconiza 20% dos orçamentos de saúde serem investidos em prevenção. No SUS é cerca de 7%, tá? Segundo o IEPS. Na saúde suplementar é 1 a 2%. A gente está muito abaixo. A gente precisa mudar esse jogo. Sim. E assim, a gente está ajudando as pessoas, mas tem um outro problema. A conta não está fechando. Não está fechando e não vai fechar. Se a gente esperar as pessoas ficarem doentes, se internarem e parar numa UTI, ter um câncer avançado, a conta não fecha. Então, a gente precisa trazer por dois motivos, um humanitário e um motivo econômico combinados. A gente tem que pensar também assim, por exemplo, um adulto, e a gente fala o adulto ali, né, dos 18 até os 60 anos, né, porque depois entra na população idosa. Se um adulto pega uma doença prevenível e acaba se tornando inválido por algum motivo, e aí tem que aposentar, aí tem que parar de trabalhar, e ele pode ser até o rima de família, e aí como é que a gente faz, assim? Então, a gente precisa pensar em tudo, integrar tudo isso. Sim. Se ele para de trabalhar, ele custa mais, seja para o plano de saúde, seja para o SUS, para o governo, seja para a própria família dele. Ele pode ser ele pode ser o pilar. Então, assim, a gente tem que pensar que seja vacina, programas de antitabagismo, de atividade física, antiobesidade, isso precisa ser cada vez mais divulgado. E nós, da saúde, somos os primeiros que temos precisa, necessita, a gente tem que fazer, vocês têm que fazer. E explicar. Às vezes a população não faz também por falta de conhecimento. Falta de informação. É isso que eu queria entender. A gente está falando de integração, dessa relação de vários agentes públicos, privados, comunidade médica, comunicadores, jornalistas, o papel que todo mundo tem, né, em disseminar essas informações e trazer informações verídicas sobre vacinação. E eu sei que no Brasil a gente tem agenda, né, nacional de vacinação, que é oferecida pelo SUS, né? E a gente também tem a privada também, né? Tem algumas vacinas que só estão no mercado privado e outras vacinas que são públicas. Eu queria entender um pouco a diferença, assim, das duas. A gente conversou um pouquinho mais cedo. Tem uma diferença, mas é mais uma relação complementar entre as duas, né? Que conversa com essa integração que a gente está falando. Elas se conversam, né? Não é porque o SUS tem e o privado é melhor, não existe isso. O SUS, as vacinas que o SUS tem são excelentes
E elas são quem determinam a redução de mortalidade, o controle epidemiológico, a proteção coletiva, a redução da internação, a proteção individual. A vacina do sistema privado é complementar àquelas do SUS. Elas podem ter um vírus a mais, um fator a mais, mas não que a do SUS seja, pelo contrário. Então, a do SUS, como eu falei no início desse podcast, repito, o Programa Nacional de Vacinação deste país é modelo internacional. É um dos melhores, se não o melhor que tem no mundo. Então, e ele visa controle coletivo, visa controle individual, visa diminuição de mortalidade, como eu repito, é repetitivo até o negócio de diminuição de mortalidade, diminuição de internação. Então, eles não é um melhor que o outro, um complementa o outro. Ah, mas eu não consigo pagar a particular. Não tem problema, pelo contrário, o importante é que você vacine a vacina do SUS. Eu tenho uma pergunta. A gente está nesse período entre verão e inverno, né, e depois chega o inverno. O médico que atende adulto e idoso, né, nesse período entre o verão e o inverno, período de outono, né, que vacina ele tem que questionar, né, ou recomendar, né, para o adulto e para o idoso agora nesse período para ele fazer, para ele imunizar? As duas principais hoje, principalmente nesse... Porque a gente tem que pensar que vacina não é tu aplicou e vai... Hoje, apliquei agora e estou imunizado. Não, ela leva uns 15 dias para fazer o efeito dela. Então, as principais são as vacinas para doença respiratória, né? A gente já começou a ter um aumento de internação, de leito de UTI, de pacientes idosos e crianças com problemas respiratórios. Então, influenza, Covid, essencial respiratório, até as pneumocócicas, as vacinas para pneumonia, todas essas têm que ser recomendadas para eles. E os pacientes acima de 50 anos, esses sempre tem que também lembrar da herpes. Vacina para herpes, essa infelizmente não tem no sistema público, mas aqueles que puderem vacinar melhor. Mas principalmente as vacinas para respiratórias, né? Agora no inverno, que a gente para meningite. A gente fica em local mais fechado, com uma circulação de ar menor, chance de transmissão por gotícula é maior. Então acaba que acontece mais doenças respiratórias e meningite também. Isso casa com a pergunta que eu ia fazer também. Se eu tiver dúvidas, por exemplo, vacinas, né, muitas pessoas têm muita insegurança. Essa vacina vai me causar alguma doença específica, essa vacina, enfim. Tem muita insegurança sobre, né, até vacinas novas, principalmente quando recém chegou, as pessoas, o que isso vai fazer? Isso tem alguma avaliação? Então, onde eu posso me informar melhor para encontrar sobre cada vacina? Para quem que eu pergunto? Para onde é que eu vou? Para onde eu recorro? A primeira pessoa que tu vai perguntar é o teu médico, né? Uma das pessoas que mais vai saber te informar e dar segurança. As salas de vacina, de uma maneira geral, os postos de saúde, eles conseguem te informar bem. Também o próprio site do Ministério da Saúde, o site gov.com do Ministério da Saúde, falando da PNI, tem os calendários e tem bastante informações ali para ajudar. E o importante, assim, não ficar escutando quem não tem embasamento, pelo menos para te falar alguma coisa literária mesmo, né? Eu acho, eu acredito, tem que ser... Se tu tem certeza, tu fala. Agora, se tu acha e tu não tem certeza, tu não pode ficar espalhando uma coisa que tu não sabe. A gente tem que lembrar que a vacina ela te expõe muito menos risco do que a própria doença. Então, assim, mas se eu pegar, eu vou ficar imune ao sarampo. E as sequelas que o sarampo pode te dar? Sim. E a sequela que a polio pode te dar? Então, assim, a vacina te traz menos risco. Vacina pode dar reação? Claro que pode. Eu vou ficar doente, eu vou ficar com febre. As maiores reações da vacina é dor local. Pode ficar um vermelhidão, uma dorzinha, dar uma febre baixa. Mas tu lê bula de remédio, qualquer um pode dar. Sim. A vacina não é só vacina que pode dar. Então, assim, a vacina ficou para Cristo, né? A vacina causa tudo, mas a dipirona e o paracetamol que tu toma para febre também causa um monte de coisa. E dentro da linha aqui para
seguindo uma linha assim para a gente orientar mesmo quem está nos ouvindo, né? Chegou o inverno, friozão, assim. Não adianta mais tomar vacina? Claro que adianta, sempre adianta. Sempre adianta. Não é porque, eu não tomei a vacina em abril, em maio, vou tomar em julho. A vacina não faz o efeito na hora. Em 10 dias está imunizado, 10, 15 dias está imunizado. Então adianta, deve vacinar sim. Independente da época, porque tu pode não ter vacinado, ou porque tu não sabia, ou porque tu esqueceu, ou porque tu estava doente mesmo, com febre. Posso vacinar doente? A sala de vacinação vai ver, o teu médico vai ver, mas às vezes pode, às vezes dependendo, não é porque tu tá com febre, coriza, que tu não pode vacinar, é porque às vezes o efeito colateral da vacina se confunde com o efeito da doença e aí as pessoas pedem para não vacinar, mas não é porque é uma contraindicação absoluta, não é. A gente até comentou que aqui em Florianópolis, pelo menos, tem a prática, às vezes as pessoas vão no postinho de saúde, às vezes faltam, para tomar uma vacina específica, eles vão olhar ali, faltam 4. Tu já sai lá com todas Toma as vacinas. todas, assim. É uma prática bem comum porque eles têm acesso a esses dados, né? Eles têm acesso ali, a gente tem a carteirinha nacional de vacinação, ela está disponível no aplicativo, né? Está disponível no aplicativo, elas têm, hoje, graças a Deus, a tecnologia tem coisa que veio para não ajudar, mas a maioria das coisas veio para ajudar, graças a Deus. E elas olham todo o teu histórico vacinal. Se tu vai lá para tomar uma influenza e tu não toma Covid, tem hepatite B que não tá atualizado, vai lá e vai atualizar. Eu tenho muito orgulho de dizer que Florianópolis tem uma cultura, mas não uma cultura, a cultura das vacinadoras de serem, de incentivar, de iniciativa. Elas, não, tu não vacinou, vamos vacinar, mas eu só vim fazer tal. Não, tu vai fazer essa daqui também. Não perde oportunidade. Sim. É o não perder a oportunidade de vacinar, de poder trazer saúde. Sim, porque protege uma vida, mas também pensando no coletivo, é proteger a vida de todo mundo. Da cidade inteira. Eu falo muito, né? Vacina é um ato de amor, individual e coletivo. Se tu ama o próximo, tu vai vacinar, não só por ti, tu vai vacinar por um todo, porque tu diminui a circulação viral. Então, tu vai dos vírus, das bactérias, e aí a doença baixa. Às vezes, eu não posso vacinar por alguma doença X, porque, por exemplo, a vacina da dengue não pode ser dada para um deprimido ou gestante. Então, mas se eu vacinar, se tu vacinar, se ele vacinar, a gente já protege a gravidinha do lado. Sim. E para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que está vindo aí de novidade que está te entusiasmando aí em termos de vacina? Assim, tem algumas vacinas que tá tudo em teste, né? Não tem nada assim que eu lembre agora que vem na minha cabeça. Mas vacina é uma coisa muito, muito estudada, né? É muito, muito estudada. Então, assim, até quando as pessoas falam assim, não tem estudo, a vacina da Covid não tem estudo. Não, elas estão sempre sendo aprimoradas, as vacinas. Então, a dengue está sendo aprimorada, a do Covid está sendo aprimorada. E está se estudando um monte de vacina, mas, assim, te dizer alguma coisa que vai vir rápido, não consigo me lembrar. Não é um estudo que resolve, né? A gente comentou do paradoxo vacinal, né? A gente comentou, por exemplo, vacinou a população, caiu os casos, aí parou de tomar vacina, em algum momento volta. A mesma coisa com os estudos, eu acredito. Não vai acabar de estudar a vacina do Covid, ela vai permanecer. É que a vacina do Covid, a tecnologia da vacina do Covid não foi feita. Muita gente fala, foi feito de toque de caixa. Ela não foi feita a toque de caixa. A tecnologia da vacina do Covid é a mesma tecnologia de outras vacinas. São tradições, né? São outras. Só que, claro, ela foi um pouco mais, talvez saiu um pouco mais rápido do que habitualmente sai, porque nós estávamos numa situação extremamente grave. Sim. Nós estávamos numa situação onde as pessoas morriam, elas internavam e morriam. Muita gente internava e morria. Eu fazia UTI na época, sou infectologista, o Ademar também trabalha em hospital. Era uma coisa assustadora. E a gente consegue. Eu lembro não tinha respirador, não tinha leite de UTI para todo mundo. E também, assim, né, houve um investimento maciço financeiro e um esforço coletivo da comunidade de pesquisa, de troca de informação numa velocidade que jamais aconteceu, né? Eram videoconferências quase que 24 horas por dia, o pessoal discutindo e conversando e trocando informação. Eu lembro que nós médicos,
conversávamos com médicos de outros países, né, para trocar informação, coisa que a gente não fazia no dia a dia. E a Covid demandou isso, né, porque começou aqui no Brasil, o que a gente fez? A gente ligava para o pessoal da Itália e da Espanha, que era onde tinha a fase anterior, né, estava lá. E esse esforço coletivo, somado com uma grande injeção de capital, porque a gente precisa também reconhecer que aconteceu, né? Por isso que eu digo, prioridade é agenda e orçamento. Se não tiver os dois, não é prioridade. Só um não é prioridade. Naquele momento foi prioridade, né? Então a gente precisa agora recuperar, né, a vacinação, recuperar a prevenção. Aliás, a vacinação dentro de um conceito de prevenção com agenda, né, como a gente está fazendo aqui, médico e políticos e a sociedade adora debater, né, mas também tem que investir. Eu fiquei curioso agora, essa relação internacional que tu falou que até então era inédita, né, com a comunidade internacional de medicina. Eu acredito que é uma prática que permanece até hoje, doutora. Mais uma curiosidade, assim, tipo, beleza, foi inédito ali durante a pandemia, mas permanece e tá bem estabelecido, assim, isso é importante? Eu acredito que sim. Aliás, um dos legados, eu odeio romantizar a pandemia, tá? Porque eu acho que é até um desrespeito, mas com tudo que aconteceu. Mas, assim, alguns legados positivos ocorreram, né? A própria cultura da videoconferência, né? O mundo pré-pandemia não tinha uma cultura disseminada de videoconferência em medicina. Né? Nós não fazíamos com a frequência que fazemos hoje, né? Ontem a gente teve um webinar com um chinês, né? Antes da pandemia isso não era o dia a dia, a gente tinha que pegar um avião, ir até um congresso, ficar lá, né? Assistir, conversar lá no congresso, voltar, né? Hoje não, hoje é extremamente comum, né? Então se disseminou essa cultura da videoconferência, da troca de informação, de troca de e-mail, de informação. É lógico que as tecnologias ajudaram, não há dúvida nisso, né? As tecnologias de informação e comunicação tiveram uma aceleração muito grande nesse período pós-pandemia. E eu acredito muito, né, que a tecnologia associada a essa nova visão que o mundo tem em relação à saúde, né, no pós-pandemia, as pessoas passaram a prestar mais atenção em saúde, vai trazer grandes avanços. Mas nem tudo é positivo, tem o aspecto negativo também, né? A gente percebeu um aumento muito grande, né, em questões neuropsicossociais, né, que são extremamente relevantes para a saúde como um todo. Sim. E aí volta a nossa conversa de prevenção, né? Quando você pratica esporte, tem uma relação, principalmente esportes ao ar livre, né, que te força até a se relacionar socialmente quando você pratica esportes ao ar livre, hábitos de saúde como reduzir consumo de açúcar livre, né, aumentar a ingesta de vegetais, você evitar tabagismo, evitar consumo de álcool, cuidar dos seus níveis de colesterol, cuidar dos seus níveis de glicemia, sono, né, isso tudo vai se somando, né, para a gente ter um pós-pandemia melhor, porque houve sim, né, um aumento muito grande dessas questões, e a gente espera poder, com a prevenção, dar uma freada nisso aí. Vamos ter um episódio específico sobre o que é saúde, como é que é viver saudável futuramente, então não vamos tocar muito spoiler nisso. Spoiler. Mas nesse momento a gente já está caminhando para o final. A gente tem um bloco, que é uma brincadeira que a gente faz, que a gente traz mitos e verdades sobre... Eu vou trazer uma afirmação e vocês vão ou concordar ou discordar. Não são necessariamente polêmicas, mas é importante ter a opinião de vocês. A primeira eu já vou direcionar para a doutora. Vacinas não são seguras? Vacinas são extremamente seguras. Vacinas são muito seguras, como a gente falou antes, elas são tecnologicamente seguras, tem bastante estudo, e elas previnem doenças que podem ser fatais ou trazerem sequelas graves. Então, é extremamente seguro. E a outra eu vou direcionar para o doutor Ademar. É caro tomar vacina? Não é. Cada real investido em prevenção, você tem uma recuperação multiplicada,
né, em termos de custos assistenciais, né? Então, é um dos investimentos mais rentáveis, com melhor retorno, né, econômico. E eu não vou nem entrar na questão humanitária de você não ter uma pessoa doente e não ter o risco daquela pessoa. Na verdade, é assim, é caro tomar vacina? Não, é caro não tomar vacina. Exatamente, é o contrário. É o contrário. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer muito a presença da doutora Renata. Eu acho que 30 minutos, 40 minutos é muito pouco pra gente falar de vacina. Eu acho que vão ter outras oportunidades, a gente vai poder falar disso mais vezes. Agradecer de verdade a presença da doutora Renata. Você está convidado novamente para participar do podcast. E também agradecer ao doutor Ademar. Eu acho que a gente conseguiu criar uma conversa bem bacana aqui. Muito obrigado. Eu é que agradeço, né? Porque, como ele falou, a gente podia ficar aqui horas falando sobre vacina. Então, eu só tenho a agradecer. É um tema de uma relevância incrível. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada, Ademar. E estou à disposição. Sempre que precisar, pode chamar. Eu venho. É isso aí. E esse foi o Conecta Mais Saúde, um podcast da Unimed Grande Florianópolis. Quer saber mais e acompanhar de perto as próximas produções? Siga a gente no Spotify, se inscreve no YouTube e nos siga nas redes sociais. Unimed Grande Florianópolis. Viver saudável, esse é o plano. Unimed Grande Florianópolis. Viver saudável, esse é o plano.